Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 22/2/22. 22/2/22. Sabe o que isso significa? Nada. Isso significa que é mais um dia que o Senhor fez, né? Os dias foram dados pelo Senhor como dádiva a cada um de nós. Então, vamos viver esse dia na presença do Senhor, é o melhor que podemos fazer no dia 22/2/22, tá bom? Bom, vamos falar do devocional aqui, gente, a partir aí do livro de Êxodo, né? A gente está estudando junto aí o livro de Êxodo, e a história do Êxodo é de fato uma história impressionante. E hoje eu quero ler com vocês aqui 2 versículos, na verdade 3 versículos do capítulo 19. Diz assim, deixa eu falar aqui o endereço primeiro, né? Êxodo 19:4, do 4 ao 6. Diz assim, Êxodo 19:4. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? E esse é o tema do devocional. E como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Como nós falamos ontem, começou aqui a narrativa da peregrinação pelo deserto. Já tivemos alguns probleminhas, alguns pequenos problemas, né? Nós já tivemos, por exemplo, a questão lá da água na rocha, onde o povo estava murmurando por causa de sede. Nós já tivemos o caso das codornizes. Nós já tivemos também o conselho de Jetro, porque Moisés estava sobrecarregado de serviço. Então, assim, a gente já teve algumas coisas interessantes aqui no livro de Êxodo. Porém, agora, nós vamos aqui preparar o território para o recebimento da lei. Lembra que Êxodo 20, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Inclusive, o que nós vamos falar amanhã aqui no nosso devocional. Mas, os capítulos anteriores, eles estão preparando o povo para receber a lei de Deus, para receber as tábuas da lei. E antes de fazer isso, o Senhor faz o que a gente pode dizer de um prelúdio. Ele faz ali uma introdução, prolegômenos. Deus faz ali uma espécie de declaração de seus propósitos. Esse texto que lemos é uma declaração dos propósitos de Deus. O que ele estava tentando fazer com tudo aquilo ali? Aliás, tentando não, né? O que ele fez com toda aquela história ali. E o que nós podemos retirar aqui desses propósitos de Deus? Primeiro, ele afirmou a libertação de modo especial. Não foi apenas uma libertação. Essa libertação ela veio de maneira especial. Olha só, ele diz, Deus, que amorosamente os transportou sobre as asas de águias. A ideia aqui é de ser retirado, não de forma turbulenta, não de forma desastrosa, não. O que ele disse aqui é o seguinte, olha, eu tirei vocês aí de uma forma espetacular, de uma forma incrível. Foi dessa forma que eu tirei vocês, né? Ele diz, eu transportei vocês sobre as asas das águias. Nossa, que coisa incrível, né? Então, Deus afirmou a libertação de modo especial. Agora é interessante que quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus, ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma espécie de transporte, uma espécie de retirada do Egito e também levado para o reino de Deus. O que significa isso? Tanto a questão lá do Egito, né, da retirada do Egito em asas de águias, como transportar do reino do Filho do seu amor. Significa, primeiro, nós temos outro Senhor. Os crentes, eles têm agora um outro Senhor. Eles não serão mais governados pelos antigos senhores. Eles não serão mais governados pelo pecado. Eles não serão mais governados pela carne. Eles não serão mais governados pelo mundo. Eles agora têm um novo Senhor. Deus é o Senhor do povo dele.
Então eles foram transportados para esse novo reino. Esse novo reino também tem um outro território, ainda que o território está ligado a esta terra, mas é um novo território. É a nação de Deus, é a cidade de Deus. Além disso, tem uma outra lei. Agora nós não vivemos, ou os crentes não vivem mais sobre a lei da carne, nem do mundo, mas agora eles vivem debaixo da lei de Deus e eles têm também uma outra cultura. O reino, ele exige uma cultura diferente. O reino enxerga o mundo de maneira diferente. O reino não enxerga o mundo como as outras pessoas enxergam. As outras pessoas veem o mundo de uma forma. Aqueles que fazem parte do reino de Deus veem o mundo de outra maneira. Literalmente, o que nós temos é uma nova sociedade. Esse era o reino prometido para Davi e o reino prometido para os seus descendentes. Deus prometeu este reino para Davi, disse para Davi que esse seria o reino que ele herdaria, e ele achou que era o reino lá de Israel, mas não era, um reino superior. E os descendentes de Davi também viveram todos debaixo da tutela ou da promessa desse novo reino. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que nós, ou o povo de Deus, eles foram libertados, ou eles passaram pela libertação de maneira especial. Em segundo lugar, Deus mostrou o caminho da obediência. Olha aí a continuidade do versículo. Ele diz, olha, eu tirei vocês como se estivesse transportando vocês nas asas da águia. Agora, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Antes de exigir qualquer coisa, o Senhor afirmou algumas verdades. Antes de mostrar o caminho, qual seria o caminho para o povo de Deus? O caminho para o povo de Deus seria a obediência. Então Deus, ele mostra o caminho. Qual o caminho de vocês? O caminho da obediência. Mas antes de exigir obediência, ele afirmou, olha, eu tirei vocês do Egito como se vocês estivessem nas asas da águia. Todo imperativo na Bíblia, e isso não vale apenas para esse texto, nós temos aqui um imperativo. Obedeçam fielmente aos meus mandamentos. Isso é imperativo. E se você for caminhar em toda a Bíblia, lá no Novo Testamento, os imperativos de Jesus, os imperativos dos apóstolos, as ordens dadas, todas elas estão ancoradas em afirmações. Nunca são ordens dadas sem antes fazer uma afirmação. Então olha que lindo. Deus disse o seguinte, eu tirei vocês do Egito. Vocês lembram o que eu fiz no Egito? Eu tirei vocês do Egito, mas não tirei de qualquer maneira. Eu tirei de modo especial. Vocês agora pertencem a um outro reino, a um outro senhor, tem um outro território, uma outra lei, uma outra cultura. Por isso vocês podem obedecer. Percebe? E no Novo Testamento é a mesma coisa. A obediência, os imperativos, estão ancorados em afirmações. Para dar um outro exemplo aqui, nós temos estudado aí o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte começa com uma afirmação de Deus. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, agora tem os imperativos, mas antes vem uma afirmação. Quando a gente fala que Deus mostra o caminho é a obediência, gente, obedecer a Deus é um sinal de inteligência. Obedecer a Deus é um sinal de inteligência. Eu falo isso com grande frequência. Olha só, nós não estamos obedecendo à lei criada por um grupo de deputados ou senadores de uma determinada nação. Nós não estamos obedecendo a Deus porque ele deu essa lei para algum país. Não, nós estamos falando da lei dada pela mente por trás da criação do universo. A mesma mente que criou o universo deu a lei dele para a gente. Então eu posso inferir duas coisas aqui. Primeiro, que nós temos aqui um caminho perfeito. A lei de Deus revela um caminho perfeito. É um GPS que aponta o melhor caminho, sem trânsito, sem sufoco, sem aperto. Além disso, revela o caráter de Deus. A lei de Deus revela o caráter dele, revela quem é o nosso Deus. Eu me lembro
que um pastor certa vez contou uma experiência e ele disse que um homem chegou para ele e disse assim: pastor, é muito difícil obedecer a Deus. E aí o pastor perguntou: mas por que é muito difícil obedecer a Deus? E aí ele falou assim: porque eu tenho que parar de fazer um monte de coisa, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de... E ele foi falando mentir, não vou poder mais encontrar com os meus amigos, não vou poder mais encontrar com as pessoas que eu gosto. Então obedecer a Deus é muito ruim, muito difícil, não dá para mexer com isso não. Aí o pastor perguntou para ele assim: mas você conhece a lei de Deus? Aí ele: conheço os 10 mandamentos, não adorará outros deuses, guardar o sábado. Aí o pastor perguntou assim: mas se você conhece os mandamentos de fato, você já leu os mandamentos? Não, nunca li não. Ah, tá. Você já leu o que Jesus falou sobre os mandamentos lá no Sermão do Monte? Não, nunca li não. Aí o pastor falou: mas você está dizendo que é algo difícil, você nem conhece. Conheça primeiro, depois você pode dizer se é difícil ou não. Gente, quando a gente fala de obedecer, o que nós estamos falando? Obedecer é confiar que Deus sabe mais das coisas do que nós. Obedecer a Deus é dizer o seguinte: Deus conhece a existência e o ser humano melhor do que nós mesmos. Então faz todo sentido obedecer à lei de Deus. E aí, para início de conversa, temos que conhecer a lei de Deus. Senão não faz nenhum sentido. Então, conheça a lei de Deus primeiro. Primeiro lugar, Deus fez uma afirmação: eu tirei vocês de uma terra distante. Segundo, ele mostra o caminho que é a obediência. E em terceiro lugar, ele revelou o resultado. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado está aqui, versículo de número 6. Aliás, é isso mesmo, versículo de número 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eles seriam o povo santo de Deus e teriam acesso exclusivo ao Senhor. É isso que Deus está afirmando aqui. Jesus, ele garantiu que o povo de Deus seria seu corpo, a noiva, o templo. Jesus garantiu isso para nós também. Ele disse: olha, a minha igreja, o meu povo, eles serão corpo, eles serão templo, eles serão a noiva. O que nós aprendemos aqui é que Deus, ele veio formar um povo. Deus não veio apenas estabelecer um reino, né? Se é que isso é pouco, né? Ele veio estabelecer um reino. E como ele fez isso? Ele fez isso edificando um povo, formando um povo. Por isso é que não faz muito sentido ser cristão e não frequentar a igreja. Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus reunido. E você percebe que o resultado da ação de libertação de Deus e da obediência é exatamente a geração de um novo povo. É isso que a gente vai ver aqui. Então não faz muito sentido você ser cristão e não fazer parte da igreja reunida de Deus, já que o resultado da ação de Deus no meio do povo é exatamente a formação de um povo. Percebe a incoerência? Eu participo de um processo para formar um povo, mas não faço parte do povo? Não faz muito sentido. O propósito de Deus, dentro da declaração do seu propósito, estava formar um povo. E o povo de Deus hoje é a igreja, o corpo de Cristo, a noiva, o templo do Senhor. Qual é a moral da história? Qual é a conclusão que a gente chega aí depois de estudar um pouco esse texto que acabamos de ler aqui de Êxodo? A moral da história é: todos os crentes são sacerdotes reais, todos os crentes são sacerdotes reais, com direito ao acesso direto ao Senhor por causa de sua graça amorosa. Então, eu fiz aqui, na conclusão, o caminho inverso. Nós somos sacerdotes reais, com direito ao acesso ao trono de Deus, com direito ao acesso a Ele. E nós temos isso por causa da sua graça amorosa. E, diante de tudo isso, eu posso pensar aqui em uma aplicação. Posso propor uma aplicação a partir de tudo isso que a gente falou aqui nessa manhã. Qual é a aplicação? Simples, né? Ancore a sua vida nas afirmações divinas. Existem afirmações divinas poderosas. Ancore a sua vida nelas. Por exemplo,
Deus, ele nos amou. Isso é uma afirmação. Deus nos perdoou. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos santificou. Deus nos redimiu. Deus nos chamou para obedecê-lo. Deus nos chamou para fazer parte do seu povo. Ou seja, isso são afirmações. Então, ancore a sua vida nestas afirmações e em outras mais, porque ao fazer isso, você vai perceber a graça e o amor de Deus por sua vida. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia. Pai, assim como o Senhor retirou o seu povo do Egito nas asas das águias, nós fomos retirados, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é, Senhor Deus, uma experiência única e verdadeira. Por isso, Pai, nós podemos obedecer às tuas ordens, mostrando, Pai, que estamos de fato ligados à videira. Permanecemos no Senhor e a sua palavra permanece em nós. O resultado disso, Senhor, é que nós somos a nação santa. Nós somos os sacerdotes reais, com acesso ao Senhor, para a formação do teu povo. Somos a tua noiva, o corpo do Senhor na terra. Essas são afirmações poderosas. E essas afirmações, elas vão ancorar o nosso dia de hoje. Elas servirão como base para vivermos esse dia, e não só hoje, como todos os dias da nossa vida. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.